Amém? Amém. Glória a Deus. Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1. Amém? Amém. Glória a Deus. Adão conheceu Eva, sua mulher. Ela concebeu Caim e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz também seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas. Caim foi lavrador da terra. Amém? Só até aí, pode colocar a Bíblia do lado e dar uma salva de palmas para nós. Amém? Podem sentar. Então, depois que a terra foi amaldiçoada, não é? Após a consequência do pecado de Adão e Eva, aí Deus, como ele já tinha ordenado para que Adão e Eva, né, multiplicassem, naquela época, né, não era comum você valorizar as mulheres, né? Valorizava mais os homens. Por isso eu creio, não está escrito, mas eu creio que Adão e Eva tiveram filhas. E aí foi mencionado apenas aqui no início o Caim e Abel, porque era comum, né, sempre valorizar os homens, né? Era o cabeça, né? Então o Caim, ele se preocupava com a terra, e a terra ela foi amaldiçoada, e algo amaldiçoado, das coisas amaldiçoadas, não tem como você colher uma bênção, porque a não ser que você converter aquela maldição numa bênção. Então Deus me trouxe uma mensagem em cima disso aí. Eu falei assim: meu Deus, mas por que o Caim foi lá e ofereceu a Deus, né, ali da terra, a plantação, e Deus não agradou? E o Abel era um pastor, né, foi lá e ofereceu a Deus e, né, Deus aceitou. Aí Deus me deu esse entendimento, que a terra, ela tinha sido, então era o fruto da terra amaldiçoada, e aí não cheirou bem as narinas do nosso Deus. E isso, né, nós temos que hoje, no dia a dia nosso, nós temos que estar bem atento, né? Às vezes eu teve uma época, vou dar um exemplo aqui, que teve uma época que eu falei assim: olha, eu tenho as lojas de aluguel, eu vou alugar, e o mais importante é que eu consiga ali um aluguel para mim dar conta das minhas coisas, cobrir minhas coisas, né? E aí foi pessoas querendo colocar abaixo, vender bebidas, vender essas coisas no bar. Eu pensei na hora, eu lembro que ofereceu até um valor bom no aluguel. Eu falei assim: não,
isso não serve. O dinheiro disso aí não vai ser bom. Então, rejeitei aquilo ali. Porque onde tem um bar, tem a bebida, tem os demônios, ali é maldição pura. Não é? As bebidas, embriaguez e por aí vai. Então, o Senhor, Ele ali, diante dos dois filhos, né, Abel e Caim, Deus nos deu aqui um entendimento, apesar que 100% da humanidade naquela época morreram, né? Porque se a palavra do Senhor nos confirma que Adão e Eva morreram espiritualmente, né? Com aquela atitude de receber, de alimentar do conhecimento do mal, né? Ali eles morreram espiritualmente, estavam vivendo ali materialmente, certo? Mas Deus nos revelou que depois houve uma outra pessoa, né? Enoque, que andava com Deus. Então isso nos mostra a misericórdia de Deus, que é tão grande com nós, com homens e mulheres, que independente do que o pai, a mãe, do que os familiares forem, né? Se às vezes tem um pai e a mãe que, por exemplo, era um terreiro de macumba, né? Aí tem um filho, o filho converte e se transforma em bênção, né? Não é mesmo? Então, Deus, Ele nos dá esse discernimento, porque é Ele que faz tudo na nossa vida, e Ele pega aquele que está ali, de uma forma que para o ser humano não tem mais jeito, não tem saída, e Ele transforma aquela pessoa numa pessoa de bênção e numa pessoa totalmente diferente. Amém? Posso ouvir uma salva de palmas para nosso Deus maravilhoso? Então, através de Caim, nós vamos entender que começou a surgir uma religião falsa. Abel agradou a Deus, o pastor, né, que agradou a Deus, pastor de ovelhas, né, agradou a Deus, trabalhava com as coisas que Deus gostava, né, trabalhava, né, no pastoreio. E Caim já trabalhando em coisas que não quer dizer que a lavoura naquela época era uma coisa amaldiçoada, não é? Mas quer dizer que a lavoura ele poderia ser até abençoado financeiramente, com umas coisas, por exemplo, hoje em dia tem muitos ricos aí que não quer saber de Deus, e são abençoados, não é? Então, o Caim era abençoado, porque tinha lavouras, aquele negócio todo. Só que aquela lavoura, ela foi colhida na terra que foi amaldiçoada. Então, aquele fruto daquela lavoura não poderia ser oferecido para pagar pecados. Entenda só, não é? Já o Caim, ele ofereceu uma ovelha, não é? Um cordeiro ali, e o sangue daquele cordeiro pagava ali os pecados de Caim. Então ele ofereceu algo a Deus, né, que agradou a Deus, porque através do sangue, né, só para nós entendermos essa passagem, se nós formos lá em Hebreus 9:22, Deus nos diz: quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam
sangue não há remissão, né? Então é o sangue de Jesus que purifica o nosso pecado. Caim pegou aquele cordeiro, levou lá para ser imolado, né? Aquele cordeiro para ser oferecido a Deus. E ali, através do sangue daquele cordeiro, agradou ao Senhor. E, no entanto, nós temos que ter consciência o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Aqui também no capítulo 11, no versículo 4, Deus nos fala aqui, ó: pela fé, Abel, está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo. Então Abel, ali, fazendo isto, ele se tornou justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e depois de morto ainda fala. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. E nós entendemos então que nós temos que ter consciência, nós não podemos fazer as coisas do jeito que a gente quer. Muitas vezes, né, o pastor, até mesmo aquele que está à frente, fala conosco assim: olha, vem no culto, né, faça um sacrifício. Aí, aquilo ali é Deus que talvez está buscando, assim, uma forma daqueles que é dele, ali fazer algo em prol da obra e estar na presença. Porque é um sacrifício que agrada a Deus, não é? Às vezes a pessoa fica, eu falo porque eu também tinha às vezes que eu fazia isso, e hoje eu sinto o tanto de errado que eu fazia. Às vezes por causa de alguma coisa que daria para me fazer outra hora, eu ia falar assim: não, mas eu estou tão cansado, e eu só relevo o trabalho. A pessoa está trabalhando, tem algo, dar sustento, tem que zelar por aquilo, tem que vigiar, entendeu? Mas às vezes a pessoa está com cansaço e fala assim: ah, não vou hoje não, eu vou no domingo, né? Ou aí, às vezes ele fala assim: ah, não vou fazer isso não, eu não vou lá na casa do irmão orar por ele não, eu vou orar daqui. Orou maravilhosamente, Deus, né, agrada dessas coisas, mas talvez a sua oração não vai surtir o efeito igual você falar assim: não, o que eu vou fazer? Uma palavra que eu der para o irmão, né? Ou então eu costumo fazer o seguinte: às vezes eu oro na hora, a pessoa fala assim: não, pastor, eu estava precisando que você viesse aqui em casa. Eu falo assim: não, então vamos orar aqui agora. Se eu sei que às vezes eu não tenho condição de ir naquele momento lá, aí eu oro na hora, no telefone. Não tiver, nós temos que fazer assim, né? É igual eu já comentei aqui: você está no ônibus assim, ó, o irmão está lá, não, estou mal, o que você está sentindo? Dor de cabeça. Aí tomou remédio? Aí você: não, na hora de chegar lá eu tomo. Aí ele vai trajeto todo com dor de cabeça, né? Aí fala assim: olha, toma coragem ali naquela hora, fala assim: irmão, deixa eu te falar, não importa porque as pessoas estão lá, se eles não, às vezes até o contrário, você vai orar para aquele irmão, o outro lá com dor de cabeça também para você: Senhor, eu recebo aqui também, entendeu? Você ora para um, o outro lá recebe também, não é?
são coisas conscientes, porque todo lugar que nós estamos, o que acontece? Deus, Ele separa, aqui, ó, separou todos nós aqui para fazer diferença. Então, quando nós chegamos em algum lugar, né, o Espírito Santo está ali, Jesus está ali com você. Então, a pessoa precisando de cura, de libertação, né? Então, aquele é o momento que você chega e tem que agir naquela hora, não é? Então, isso que agrada a Deus é ser consciente, não é? E aí nós aprendemos aqui, então, que por que esse alimento do Abel agradou a Deus. E por que Caim aí, ele criou uma religião, né? Uma religião, vamos dizer, uma religião, uma seita, né? A seita que ele oferece as coisas que não agradou a Deus, né? E assim nós temos que tomar cuidado. Tem muitos lugares oferecendo ali muitas coisas que não vêm de Deus, mas que também prospera, né? Deus, na palavra lá em Apocalipse, até as bestas, né? O anticristo vai fazer coisas que vai enganar todo mundo, né? Vai ressuscitar, vai curar, vai fazer tudo, não é? Porque Deus vai permitir. E o povo vai ser enganado. Então nós vamos ter que caminhar nesse pensamento e pegar todo esse conhecimento para nós não sermos enganados, como Adão e Eva foi, como muitos foram enganados no decorrer das passagens bíblicas. Aleluia! E aí, aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. O Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que descaiu o seu semblante? Se bem fizeres, olha só, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta e para ti será seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, as pessoas que às vezes guardam a mágoa, alguma não perdoa, não é? Ele tem que dominar essa área da vida, porque senão aquele mal não vai atingir quem fez aquele mal, porque se é quem fez o mal pedir Deus perdão, Deus vai perdoar, e aquele mal vai ficar com aquela pessoa que não perdoar, e aquele mal vai fazer um mal na vida dela. Então nós temos que tomar cuidado, porque quando o Caim não gostou de Deus, não ter aceitado, né, ali o que ele ofereceu a Deus, porque não ofereceu uma coisa boa a Deus, né? Ali ele entrou dentro dele algo que não era bom, frangiu até, né,